Pessoal, então vamos começar nosso bate-papo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao Instagram da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou a Bruna Guerreiro, especialista técnica em reprodução aqui na Ouro Fino Saúde Animal. E os nossos bate-papos dessa semana, né, a gente está com técnicos incríveis passando aqui com a gente para trazer ferramentas reprodutivas, novidades para vocês. E esses técnicos estão assim brilhando. E hoje a gente tem um dia muito especial com dois convidados que a gente tem um carinho muito grande, que trabalham com reprodução, um do Mato Grosso e um aqui em São Paulo e Minas Gerais. Afinal de contas, né, pessoal, a gente sabe que a reprodução é um dos pilares das fazendas, tanto de corte como de leite. Então, para os nossos colegas que estão nos assistindo, que trabalham com reprodução nessas fazendas, eu queria dizer que vocês são imprescindíveis para a produtividade dessas fazendas. Segunda e terça a gente conversou bastante sobre reprodução em gado de corte e hoje, na quarta-feira, a gente vai fazer uma transição do corte para o leite. Então a gente vai começar com o nosso primeiro convidado falando sobre reprodução de gado de corte e na sequência a gente vai trabalhar a reprodução em gado de leite. Mas antes da gente começar a nossa live, eu queria convidar para vir aqui fazer um comunicado para vocês, trazer uma novidade imperdível. A nossa querida, maravilhosa Juliana Matos, nossa repórter e apresentadora do Ouro Fino em Campo. Oi, Ju! Obrigada, Bruninha. Oi, Brasil, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Instagram da Ouro Fino. Não vou pegar muito tempo aqui da Bruna, porque o bate-papo tá incrível. Vai ser incrível, né? Já vem sendo desde o início da semana. Mas eu tô aqui para fazer um comunicado muito importante. Hoje foi um dia muito especial na história da Ouro Fino Saúde Animal. Hoje é um dia assim que a gente fala que foi um divisor de águas, porque a gente deu um passo a mais na nossa maneira de levar informação e conhecimento às pessoas que nos acompanham, né? Vocês são essas pessoas. Ah lá, o Rodrigo Chiroli já tá dando. Já tá dando palminha. Teaser, né? Muito bem. Então, pessoal, hoje a Ouro Fino está disponibilizando mais uma ferramenta de comunicação que é o podcast. O Ouro Finicast, que é homenagem a um nome bem conhecido no mercado, né, Bruna? Ouro Fino em Campo. Inclusive, esse ano o Ouro Fino em Campo está comemorando 10 anos de história. Eu já faço parte dessa história do Ouro Fino em Campo desde 2014. Então, no ano que a gente está completando uma década no ar, né, na TV, a gente lança o podcast, o Ouro Finicast. Ele já está disponível na Deezer e também no Spotify. Daqui uns dias, a gente acha que até sábado vai entrar na Apple, tá? No podcast da Apple. Então, eu quero fazer um pedido. Você já baixou? Não? Corre lá depois da live, claro. Primeiro tem a Bruna, depois vocês baixem já sigam, né, o perfil, porque, olha, o primeiro episódio dessa série que a gente preparou nesse mês é sobre mastite. Quem conduz o podcast Ouro Finicast é o Bruno Guerreiro, não, Bruno Freitas. E o Bruno, ele é especialista em marketing aqui da Ouro Fino, médico veterinário. E ele vai conversar com o professor pesquisador da Universidade de São Paulo, Marcos Veiga, sobre, então, mastite, que é o principal desafio das fazendas leiteiras. Tem algumas pessoas já falando aqui que já assistiu, já escutou, né, na realidade, o podcast. Obrigada, então é isso aí, não vou pegar mais tempo da Bruna. Ouro Finicast, quero ver todo mundo no Spotify, hein? Beijo, boa live, tchau. Boa noite a todos. Tudo bem, Ricardo? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Instagram. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite de prontidão. Você que é um querido, um parceiro nosso aí de longa data, viu? Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar participando com a Ouro Fino. Nós somos parceiros já há 7 anos e que eu trabalho em parceria com a Ouro Fino, principalmente via protocolo. E é um prazer muito grande estar podendo compartilhar o conhecimento com vocês. Que coisa boa. A gente já está com bastante gente aqui na live, Ricardo.
antes da gente partir para um bate-papo mais técnico, né? Contar um pouquinho para a gente da história de vocês, aí da empresa de consultoria Parceiros Agronegócio que vocês têm aí no Mato Grosso. Então, a empresa começou em 2013, eu acabei o mestrado na Exalc com o Roberto Sartori e tinha um sonho de tentar levar tecnologia e ajudar os pecuaristas a ser bem-sucedido na área de atuação deles, né? A família veio da pecuária e eles são muito guerreiros por natureza, acorda cedo e trabalhador, e enfrenta uma série de desafios aí para alimentar o mundo, né? E eu tinha essa vontade, esse sonho, aliei com o conhecimento e vim. Então, diferente um pouco mais do perfil da região, focado muito em números, em resultados. Hoje a empresa, nós estamos em 5 veterinários, passamos das 30 mil vacas atendidas já esse ano. E o objetivo é crescer com base sempre em dados e fazer a gestão reprodutiva das fazendas, projetos e sempre contando aí já há 7 anos com a parceria da Ouro Fino. Que coisa bacana. Já tem um monte de gente aqui mandando abraço para você. Ó, o Zé Leandro já está assistindo. Zé, um abraço, viu? Obrigada por estar aqui nos acompanhando. Tem o pessoal da USP aqui também acompanhando. Pessoal, sejam bem-vindos, vão entrando. Esse bate-papo de hoje vai ser imperdível. A gente está aqui com o médico veterinário Ricardo Surjos, ele que é proprietário da empresa Parceiros Agronegócios. Ricardo, pra gente, queria começar a puxar o nosso assunto de hoje. A gente está numa semana, né, de fomento da utilização da IATF, né? O nosso principal objetivo nessas lives é a gente divulgar a ferramenta, mostrar os benefícios, por que é tão importante a gente trabalhar, né, a IATF, tanto na fazenda de corte como na fazenda de leite. Então, eu queria, você que tem um know-how na reprodução imenso, queria que você nos ajudasse a argumentar os benefícios mesmo, né? Como é que os benefícios econômicos da IATF dentro da fazenda de corte? Então, Bruno, e a todos, um abraço para o Zé Leandro também. A maior parte dos dados aqui é feita em conjunto com ele lá, né? São 7 anos trabalhando junto e uma fazenda muito tecnificada, gado numerado, então assim, possibilita de levantar muita informação para estar compartilhando com vocês. Então assim, a grande vantagem da IATF que o pecuarista enxerga no primeiro momento é a parte da genética. No Angus, um alto peso de desmama, heterose, um bezerro pesado e 1 quilo mais caro geralmente que acontece aqui na região. Então o benefício do Angus é muito palpável, assim, né? Geralmente gira em torno de R$200 a R$300 acima do bezerro Nelore, o que dá em torno um retorno sobre investimento na casa de 10% ao mês. Então, falar de ATF de Angus é falar em torno de 10% ao mês aí de rentabilidade. Então, isso é uma coisa bem clara. No Nelore, os benefícios são 2. Tanto no desempenho do bezerro na primeira geração, benefício genético por enquanto. E na segunda geração é que vai ficando genes que você colocou no seu rebanho por muito tempo. Então, se uma fêmea, um sêmen tem capacidade de passar um peso de desmama de 20 quilos, isso vai ser replicado para as filhas, para a neta. Você pode parar de inseminar que essa genética vai continuar na sua propriedade. Mas o benefício que ninguém comenta e que eu acho que é o maior benefício é o benefício reprodutivo. Então, assim, fazenda que trabalha com muitos anos, planejamento, a quantidade de bezerro do cedo que a fazenda consegue ter, e esse bezerro do cedo, ele é formidável. Geralmente ele é 20 quilos mais pesado que o bezerro do tarde. As fêmeas é ideal para fazer precocinha, que nas fazendas estamos fazendo bastante. Permite que esses bezerros entrem no confinamento mais pesado, às vezes ganha até 1 ano neles. Permite que as vacas que derem vazias sejam engordadas a pasto. E isso tudo agrega que a principal limitação da pecuária é a seca. Então, esse bezerro do cedo, se a fazenda é especificamente de cria, permite que se venda esse bezerro e as vacas vazias são abatidas antes de entrar a seca num custo muito barato, sempre gerando mais retorno para o pecuarista. Nossa, excelente colocação, Ricardo.
E fica às vezes a gente conversa, né, com produtores que ainda não usam a técnica, tudo é custo, né? Protocolo não é investimento, né? Eles sempre falam que é gastar com produto, que não precisa, a taxa é boa, mas tá bom porque eu acho que tem muita gente que ainda não mede, né? Não avalia essa situação, não sabe como é que tá e onde poderia chegar, né, com a ferramenta. E eu tenho um dado para compartilhar agora, uma fazenda que só faz inseminação, eles são um grupo grande e só faz inseminação em uma das fazendas, né? E a gente foi avaliar a taxa de diagnóstico no final, né? Foi o primeiro serviço que nós fizemos na fazenda, muito boa, e nós levantamos esses índices, né? Nas novilhas, a prenhez final deu uma diferença de 3 pontos percentuais. Aí você fala assim, é uma diferença boa? Paga as contas já. Mas a grande diferença deu na velocidade de prenhez. Elas apresentavam quase 82% das prenhez adiantadas. Nós classificamos prenhez adiantada de 5 meses acima. Em contrapartida, no lote de touro, só 63% dela dava prenhez adiantada. Mas o outro mais impactante que teve foi um manejo que passou por uma lote de primípara, passou por 2 inseminações. E umas primíparas que foram só entoradas. Aí a diferença foi na casa de 24 pontos percentuais. E quase 20 pontos de prenhez adiantada. Então, assim, em novilha já impacta. Em primípara é um absurdo, tanto que a IATF ajuda na vaca, né? Pode fazer a conta que quiser, né, Ricardo? Não tem como a gente ir contra a tecnologia, né? E a gente tem que cada vez intensificar. É muito diferente o bezerro do cedo e o bezerro do tarde, né? Não tem como a gente comparar. Nas fazendas que você trabalha, Ricardo, você tem utilizado alguma ferramenta de ajuste do protocolo para incrementar os resultados? Por exemplo, alguma coisa de GNRH? Nas novilhas, já faz tempo que depois eu vou comentar, faço indução já com sincrogesto injetável, principalmente nas precoces, né, devido ao tamanho. Vai para o 4º ano, nós já induzimos as precoces para começar lá nos Aleando, então tendo para o 4º ano que a gente vem induzindo com sincrogesto injetável. E nas outras fazendas a gente faz sempre a pré-sincronização, induz também antes de começar a estação. E o uso de tecnologia que nós temos usado já faz uns 3 a 4 anos é o uso de GNRH. Então, no momento da retirada do implante, a gente pinta as vacas com bastão marcador. E as vacas que estão com tinta no dia da inseminação, 2 dias após, a gente aplica o GNRH e tem aumentado muito a taxa de prenhez nessas vacas. Então, uma tecnologia que vem para ficar, potencializa muito. E um parênteses ainda antes de continuar, essa taxa de detecção de cio ela é extremamente importante para avaliar a resposta do protocolo, um indicativo bem assertivo em relação a prenhez, e eu também tenho particularmente usado um uso diferido de sêmen, né? Então as vacas que dão cio, às vezes eu uso um sêmen mais de valor agregado mais alto, ou às vezes um sêmen que eu não tenho um histórico de prenhez. E nas vacas que não dão cio, além de eu usar o GNRH, eu uso um touro já com fertilidade bastante conhecida, que eu tenho uma garantia e uma segurança de usar. Então, nesses touros, nessas vacas que não deu cio, essas duas tecnologias têm proporcionado o resultado próximo aos 50%. Desde que não tenha fatores externos, né? Tipo baixo score, aí abaixa a mesma média, né? Mas se tiver tudo normal e só não deu cio, essas duas tecnologias têm permitido que as vacas que não deu cio, 50%. E as vacas que dão cio, 60%, 64% é o que tem girado de média nos nossos dados. Pessoal, eu até chamar a atenção para essa dica muito bacana que você está deixando aqui para a gente, Ricardo. Ficou claro, pessoal, como é que o Ricardo faz o manejo? Então, ele usa uma tecnologia simples, que é passar o bastão na retirada do dispositivo para avaliar a taxa de manifestação de cio, e isso você já vai ter um norte, né, se os animais responderam bem ao protocolo ou não, e aí conseguir direcionar um sêmen de maior valor agregado para os animais que têm uma fertilidade maior, que são os animais que manifestam cio dentro do protocolo. Nossa, uma dica preciosa, Ricardo.
E você tem trabalhado nos animais que não dão cio, aí você faz o GNRH, que tem um pessoal aqui que já está perguntando. Isso, aí eu faço o GNRH nos animais que não dão cio. Então, a gente usa o Syncroforte, já faz também bastante tempo. E o resultado, eu vi a pergunta aqui, ele aumenta geralmente 5 pontos percentuais no lote. Nas que não dão cio, na casa de 10 a 15 pontos percentuais nas que não dão cio. É isso aí, né, Bruno? Perfeito. Exatamente isso aí que a gente vê nos nossos estudos que a gente tem, nos nossos levantamentos. E até esse dado é muito consolidado, né, Ricardo? Todo mundo que tem estudo nesse sentido é bem parecido à taxa de incremento. Então, aqui foi uma pergunta aqui do Maurício Taveira. Maurício, então tá respondido aí, o Ricardo comentou com a gente. O GNRH é uma ferramenta bem interessante para a gente trabalhar. Não de forma, né, vamos dizer assim, bica corrida, mas usar o bastão e direcionar para a gente realmente socorrer, né, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, esses animais que iriam emprenhar menos, né? Exatamente. E o GNRH é uma ferramenta que não aumenta nada, não aumenta manejo, nada. Muito simples, muito fácil e agrega muito valor ao resultado, né? Principalmente fora emprenheis em aumentar essas vacas parindo do cedo, né? Justamente. Aí a gente faz a conta, né, do investimento desse produto nos animais que não manifestaram cio e o tanto que a gente traz de benefício, né, essa vaca empreendo mais cedo, o bezerro mais cedo, tudo, né, mais do que vale o investimento. Acho que é muito, muito bacana. E é muito consolidado. Lá atrás a gente tinha muita dúvida, né, Ricardo, se isso aí ia dar certo, se não ia. Mas já tem bastante tempo que a gente, cada vez mais, isso acho que não tem mais volta, né? Tá bem consolidado o uso do GNRH, né? Nessa forma. Isso. Os primeiros experimentos foram feitos em cima de bica corrida, né? Aí ele se mostrava interessante, mas não tanto como usar categorizado, né? E essa pintar, eu tenho usado muito esses dados de taxa de aproveitamento, então assim, de taxa de cio, eu tenho levado bastante em consideração como um indicativo aí de predição de resultado, assim, não assertivo, mas assim, é um bom indicativo, né? Se chegar a passar dos 70% de cio, dificilmente, a não ser que dê algum bom problema externo, que o lote vai ser ruim, né? Pegando um ganchinho aí no que você comentou, né, dessa porcentagem de manifestação de cio, o que poderia, né, queria que você explicasse para o pessoal, o que poderia reduzir essa taxa de manifestação de cio, o que poderia atrapalhar, né, vamos dizer assim, a resposta do protocolo? Então, um dos grandes fatores que atrapalham, do meu modo de enxergar, assim, de feeling, é o score. O score nutrição, se o gado está magro, não dá muito cio, esse é um fator. Às vezes, por exemplo, se novilha, se não fazer PGF no D0, tiver excesso de progesterona, também atrapalha um pouco. E estresse do modo geral, além do normal, né? Tipo, se tiver algum problema de estresse, nutricional, estresse físico, né? Mas do modo geral, para mim, mais vinculado ao nutrição e score. É isso aí. Então, a gente já sabe, né? Quando o gado está mais magro, a gente já espera que menos animais vão manifestar cio e aí provavelmente a gente vai precisar usar o GNRH numa maior quantidade desses animais. Tem um pessoal que tá aqui te mandando um abraço, Paulo, Rodrigo, Pedro Rodrigues, Kleber, bastante gente aqui dando parabéns pelo seu trabalho, olha que bacana. E, Ricardo, lá no Zé Leandro, como é que você faz lá o manejo de indução das novilhas? Você trabalha com que idade? Como é que funciona? Então, hoje nós estamos lá uma fazenda, vamos colocar, né, comercial, altamente tecnificada. Então, assim, nosso objetivo não é produzir animais para venda de touro, o objetivo é produzir bezerro, produzir dinheiro, né? Então, assim, lá hoje nós viemos fazendo 4 anos já um trabalho com introdução da genética, né, de precocidade e, além disso, nutrição. Então, hoje nós temos desafiado as novilhas precoces de 12 a 15 meses, algumas até entram com menos de 11 meses. Então, a gente tem feito um protocolo de indução com uma sincrogesta injetável já faz 3 anos. Mas a precoce ainda... Um manejo só, já faz 3 anos, sempre optamos por esse manejo
ele tem dado uma resposta muito boa. Eu estava até levantando os números para a apresentação, em torno de aproveitamento no dia do implante, do primeiro implante, em torno de 90% a gente tem pego para implantar e trabalhar, né? Então, assim, e a taxa de gestação tem, do meu ponto de vista, muito boa, tem girado na casa dos 46%, 47% a primeira IATF. Mas, né, nem tudo são flores, ela emprenha, mas ela perde, né, um pouco. A taxa de perca de prenhez, de reabsorção é um pouco maior do que o normal. Então, esse ano nós estamos testando para ver se diminui isso. Nós estamos fazendo 2 induções com sincrogest injetável. Não sei ainda, nós estamos fazendo para tentar reverter. Eu acredito que fisiologicamente o útero vai estar mais maduro e possivelmente possa perder menos. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Mal. Ele está perguntando, Ricardo, se tem um peso mínimo para entrar no protocolo de indução. Então, geralmente a gente trabalha com precoce acima de 250 quilos. Tendo genética, nutrição, ela está ganhando peso, né? Então ela vai demorar do protocolo de indução a inseminação 24 dias. Então ela vai estar ganhando em torno de 700, 800 gramas dia. Para fazer precoce não é só genética, né? Genética associada à nutrição. Tá? Só genética não complementa. Então ela tem que estar ganhando peso e não é um ganho considerável de 700, 800 gramas. Então ela vai estar assim, próximo dos 270 quilos no momento do implante. Então assim, nós temos trabalhado com essa faixa de peso. E com esse tempo que tem, né, tem que fazer uma projeção, né, de quanto peso esse animal vai ganhar da indução até o momento, né, para a gente conseguir traçar. Tem que lembrar que tem uns diazinhos aí até ela chegar, né, para começar o protocolo. Isso nós estamos falando muito do bezerro do cedo, né, que só consegue uma taxa dessa através da IATF, de bastante gado parindo no cedo. Então a nota de corte é distinta. Então o primeiro carimbo a gente aparta fêmeas que desmamaram acima de 210, 215 quilos. Já no segundo desmama animais que desmamaram acima de 220, terceira desmama acima de 230 e nas últimas desmamas só os animais que desmamaram acima de 240. Então assim, a linha de corte vai diminuindo porque você diminui o tempo aumentando, né? Porque você vai diminuindo o tempo de recria, o tempo que elas estão aptas a engordar, né? Então no primeiro lote nós tiramos quase 80%, chega no último lote a gente consegue só aproveitar 10, 20%, que é o florão mesmo, né? No dia que o Zé participou com a Ju na live, teve muita pergunta, o pessoal queria saber como é que funcionava a estação de monta de vocês, né? A estação de monta invertida que vocês fazem, né? Você pode explicar para o pessoal, Ricardo, fazendo um grande favor, porque tem muita gente que pergunta, acho que é bacana ouvir do técnico da fazenda. A estação de monta invertida, ela ocorre nos meses de seca, né, ao contrário. Então, assim, de junho, nós começamos agora em junho, dia 25 de maio nós vamos começar a implantar, e ela vai até setembro. Então, assim, qual é a característica dela? Ela está no momento, agora em junho ainda aqui na nossa região tem pasto, mas vai decair na qualidade da pastagem à medida que a seca vai acontecendo. Tem integração na fazenda, então dá um suporte bom, mas mesmo assim a qualidade do capim vai caindo. Aí você fala assim, mas ela é muito desafiadora, principalmente em agosto e setembro. Mas qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que desmama os animais em janeiro e fevereiro. Em torno de janeiro e fevereiro é a média do desmame. Então esses animais desmamam numa condição de oferta de forragem boa, excelente. Então os animais desmamam ganhando peso. As vacas vazias, que eu acho muito importante, elas são todas abatidas antes de entrar na seca. Então assim, tem uma redução considerável da lotação dessas vacas. Em torno de 15 a 20% das vacas são retiradas, né, não fica comendo pasto na seca. Os animais que são desmamados, os elementos lá desmamam e matam no mesmo ano. Então assim, como o desmame numa época é muito boa de qualidade de forragem, ele acelera. Então desmame em janeiro e em julho já estão entrando tudo no confinamento. Muito mais fácil fazer precoce, tudo então assim baseado na época do desmame. Sofre um pouco na reprodução, tem que trabalhar muito bem ajustado, não tem margem para erro. Então assim... Só fica apertado para o seu lado, né? Fica agosto, apertado para você.
Agosto, setembro, tem que trabalhar com GNRH pesado, tem que trabalhar às vezes com suporte de nutrição proteica, tem que trabalhar só com touro de alta fertilidade, e mesmo assim, às vezes, o resultado fica na casa dos 50 em agosto, setembro. Mas em junho e julho nós temos rodado acima do 64, 65 de média, né? Nossa, excelente, excelente. E é um manejo muito diferenciado, né, que vocês fazem aí lá na fazenda do Zé. Enche os olhos, né? Da vez que eu fui aí, fiquei encantada com o manejo, com o trabalho de vocês. E queria desejar parabéns pelo trabalho que você faz lá desde o começo, né, da sua ida para o campo. E um abração para o Zé, parabenizar ele também, que dá gosto. E no dia eu falei para ele, né, no dia que ele participou, lá na fazenda foi a melhor carne, o melhor churrasco que eu comi na minha vida foi o Zé que fez aí dos animais de vocês. Diferenciado. O Zé ele tem uma paixão por isso, de produzir animal de qualidade, né? A carne é um espetáculo e ele é um excelente churrasqueiro, né? Além de excelente pecuarista, ele é um excelente churrasqueiro. Ele manda bem. E ele tem conseguido acelerar muito, assim, né? Eu acho responsável muito a estação invertida, então os animais hoje ambos são abatidos em torno de 17 meses, 16 meses, 20 arrobas, e os machos Nelore 20 meses, 20 arrobas, então hoje quase 70% das desmama fêmea Nelore viram precoce, então esse custo um pouco mais sofrido de reproduzir as vacas na seca tem valido muito a pena, na minha avaliação. E para tentar, né, nesse desafio reprodutivo que você tem lá, você trabalha com Resync lá, Ricardo? Conta pra gente como é que a Resync que você usa, o que te trouxe, né, de benefícios essa intensificação do manejo com a ressincronização. Então, lá, como a fazenda, os animais, principalmente no final de estação, vem perdendo muito score, a taxa de reconcepção via touro, ela é bem baixa. Então, a nossa avaliação é muito baseada em score. Se o gado está score, o pasto está ruim, a gente faz Resync em 100% dos animais. Então, assim, nossa estratégia lá é muito intensificado o uso de 2 inseminações. A fazenda é grande, então assim, tem um pouco de dificuldade de logística, então tem que ter um planejamento bem correto, mas devido a esse desafio nutricional, a nossa ferramenta que permite girar índices iguais, similares à estação convencional, é o uso de Resync de tecnologia. Então, primípara hoje é um negócio impressionante. Nós fazemos nas novilhas, né? Porque a primípara começa nas novilhas, né? Nós inseminamos sempre o primeiro lote, as novilhas, e fazemos Resync com Doppler. Tá? Isso tem garantido que 65% das primíparas entrem no primeiro estação de monta, no primeiro mês de estação de monta. E assim, até um dado que nos surpreendeu, com base desse uso de Resync com Doppler, a taxa de prenhez final de primípara, ela é superior à de multíparas na fazenda hoje. Caramba, hoje a taxa de prenhez final de primípara é 83% na fazenda, né? Nossa, que show, Ricardo, que índice maravilhoso. E todo mundo tem medo dessa categoria, né? Todo mundo tem medo. De mais desafio. Mas não é que ela é mais desafio, né? Ela só precisa de um pouquinho mais de atenção, né? Só precisa de comida. Nutricional. Ela precisa muito de manejo nutricional e também de Resync, assim, né? Para nós, hoje, em todos os fazendas que a gente trabalha, primípara é só com Resync. Então, é obrigatório praticamente, assim. Nós testamos aqui uns 3, 4 anos atrás, era o mesmo carimbo, um lote fizemos 2 inseminações e ficou um pouco com touro, e um lote uma inseminação só e touro. O Resync incrementou em torno de 14 pontos percentuais na prenhez final. Tá? Eu venho falando muito prenhez final porque assim, o bezerro de inseminação é extremamente importante, mas gerar um bezerro independente da origem é muito mais. Então assim, eu vejo que a inseminação ela é uma ferramenta fantástica, mas ela é uma ferramenta dentro do seu portfólio, que entra Resync, entra Doppler, entra touro, então você encaixa onde você consegue potencializar a reprodução. Né? Tem que saber usar a ferramenta, né, Ricardo? Não é... Tem gente que acredita que o Doppler
a salvação de todo um processo, né, sem gestão, quer colocar em qualquer fazenda. E aí a gente acaba não tendo os resultados que a gente espera, né? Igual você aí com esses números maravilhosos que já faz um tempo que vocês vêm trabalhando com a Resync, né? Então... O Doppler, assim, uma conta que na hora que o pecuarista começar a enxergar, ele vai começar a ver o benefício. Assim, tem muitos pecuaristas que já enxergam, né? Mas os que não fazem inseminação. É mais ou menos a média de ganho de peso de cada bezerro por dia é 800 gramas, né? Hoje um bezerro médio aqui na região, que é um dos bezerros baratos, é R$7, né? Então cada dia que o bezerro nasce antes na sua propriedade, ele te gera na casa de R$5 por dia, né? O Doppler encurta 16 dias por dia. O Doppler encurta 16 dias em relação ao Resync tradicional. Então 16 vezes aí R$5, R$80 que a ferramenta Doppler te gera mais do que o Resync tradicional. Ele não em tudo são flores, ele é um equipamento com valor agregado e ele tem uma porcentagem de falso positivo. Então, isso a gente contorna aqui, privilegiando os lotes que vão ser repassados com touro. Então, se por acaso tem falso positivo ou perca embrionária, os touros, essas matrizes estarão ciclando e os touros vão fazer o papel deles, né? Mas acelera muito o processo, é fantástico depois como fica a distribuição no próximo ano. É impressionante o tanto que acelera a distribuição de prenhez no próximo ano. E esse manejo, né, que você tem feito aí de colocar com touro resolve, né, o problema dos falsos positivos ou as perdas gestacionais aí que a gente tem nesse comecinho. E tem ido bem que você está trabalhando desse jeito. Tem ido bem, tem ido bem. Aí ele supera essa perda gestacional, esse problema e acelera muito a prenhez, né? Os dados do Doppler é interessante, porque nossa média de entrada de novilho de estação era 40, 50, né? Hoje com o Doppler está na casa dos 65, 70 que entra no primeiro mês, né? Então essa no primípara tem tempo de você fazer 2 Resync nela e ela ficar um tempão com o touro, né? Então isso agrega muito, porque a estação que você faz hoje vai refletir no ano seguinte, né? Tem umas 3 perguntas aqui que são o mesmo conteúdo que eu queria fazer para você. Do Robson, o pessoal está perguntando qual que é a porcentagem de falso positivo que você tem visto aí com o Doppler. Obrigada, Robson, pela pergunta. Luiz Bortolazzi também para a mesma pergunta. Muito obrigada pela participação, pessoal. Então, o falso positivo ele varia um pouco de categoria para categoria, né? Em novilhas e precoce, ele tem uma taxa um pouco mais elevada, na casa dos 13, 15%, e em vacas e primíparas um pouco menos, né? Os dados 5 a 7 pontos percentuais, 5%, né? Desculpa. Mas eu não tenho feito essa avaliação. Eu faço com 22 dias e depois eu faço às vezes mais tarde, com 45, 60, ou às vezes só no diagnóstico final. Nós detectamos esse problema, então a gente tem feito somente animais que vão ser repassados com touro. No último mês a gente tem plantado tudo e passa o ultrassom na retirada, né? Então foi o que a gente fez para solucionar esse problema e não gerar mal-estar, né? Como a gente é prestador de serviço e parceiro, mas você dá prenha, depois chega lá uma porcentagem desses animais não ficaram gestantes, né? Então isso o Doppler acelera muito, mas tem esse inconveniente. E nos seus clientes da Resync super precoce, você tem já trabalhado com benzoato? Está usando progesterona? O super precoce mesmo com o D24, né, P14, né, nós temos usado sincrogesto injetável. Aí às vezes faz com 22, aí usa benzoato, né. Às vezes passa no 22 e implanta, o Doppler implanta só as vazias. Mas às vezes nós fazemos P14 e aí tudo com sincrogesto injetável. Até para o falso positivo, minha avaliação pessoal, tá? Eu acho que é diferente um pouco dos trabalhos, mas com o P14 o falso positivo é um pouco menor, no meu modo de ver, tá? Do que você passasse no 22 direto. Perfeito. E tem mais alguém que está perguntando aqui, Ricardo, da Resync, que você comentou da 22.
no dia de iniciar o protocolo da Resync 22, muda o início do protocolo, dose do benzoato? O que você fala pra gente? Não, antigamente era uma recomendação de 1 ml, né? Mas essa aí ele não sincroniza bem. Hoje tem que ser 2 ml para sincronizar melhor o protocolo. Então não muda nada do protocolo tradicional. Se você usar 1 ml, os resultados são aquém do esperado. Não sincroniza bem a ovulação. Nicolau aqui mandando, parabenizando você pela sua competência. Não é só um veterinário, é um excelente gestor, muito esclarecedor. Nossa, que bacana. Tem muita gente aqui mandando um abraço aqui. Seu Luiz é um parceiraço, apaixonado por vaca. Um abração para ele. Olha que legal, que carinho do pessoal. Ricardo, queria uma opinião sua, né? Você tem muito tempo aí de experiência, tem equipe, tem um trabalho diferenciado de gestão de dados. O que é o segredo do sucesso, né? De ter um bom resultado de concepção? Não é só protocolo, né? A gente sabe que o protocolo é o mínimo, né? O protocolo todo funciona igual, todos são bons. Eu acho que é todo o resto que está por trás, né? Eu queria que você comentasse com a gente a importância do restante, né? Na parte de gestão, equipe. Então, com o passar do tempo e a experiência, né? Assim, o resultado é da fazenda. O resultado não é do veterinário, o resultado não é do protocolo, o resultado não é do SEMI. A parte que nos cabe, a gente tenta fazer com a máxima competência possível. Usa o protocolo correto, da maneira correta, da indicação correta, usa o sêmen com alta fertilidade, usa GNRH. Então a gente tenta cercar todas as categorias variáveis que nos competem. Mas score, nutrição, manejo, aguada, pastagem, isso envolve a fazenda. Então o resultado é conjunto. A gente vê, por exemplo, que dentro do mesmo protocolo, sêmen, inseminador, você vai numa fazenda no mesmo, um dia de diferença, numa fazenda dá 60, 65 e numa fazenda dá 40, com as mesmas variáveis. Então, assim, o resultado sempre é da fazenda. E para você melhorar seus índices, você tem que ajudar a melhorar a fazenda. Então, não basta ser um veterinário, tem que ser um gestor e envolver nessa parte, assim, você tem que envolver, você tem que abraçar a fazenda e você tem que gerar resultado, né? Porque a reprodução é o fator que mais impacta. Então, o que é o nosso trabalho que é diferente aqui da Parceiros? Que a gente, por exemplo, tenta traçar um projeto e um planejamento. Então, a gente planeja que os bezerros nascem nos melhores meses, né, com uma genética adequada, uma melhor época de comercialização. Uma outra coisa que é muito importante, e cada vez mais eu tenho me atentado para isso, nas fazendas que a gente trabalha, que é altamente tecnificada, a lotação está ficando muito alta. Então, assim, tem que ter um planejamento para ter uma redução de lotação na seca. Então, hoje, minha meta aqui nas fazendas que a gente atende é que o último desmame aconteça até em maio, aqui na nossa região. Não é fácil de chegar, mas vamos conseguir. Então, para descartar a vaca, para ter uma redução de lotação na seca. E com essa manejo, a gente consegue facilitar a produção de precocinha. Então, assim, eu acredito que não é certo deixar só o seu motor, só a produção de bezerro, só a fábrica de bezerro. A estação de monta é muito mais que colocar touro em vaca, né? A estação de monta envolve um planejamento adequado para cada categoria, para potencializar o bezerro do cedo, para você ter uma taxa de reprodução cada ano melhor. Não adianta você ter um ano bom e suas vacas parirem lá no final. No outro ano esse resultado não vai vir. Então o resultado da estação de monta é um planejamento de 3, 4, 5 anos para você ir colhendo os frutos e ficando cada vez mais fácil a partir daí, né? E começar é difícil, né? Você começar a implantar todo o sistema, começar a fazer uma estação de monta, né? E depois, 3, 4 anos aí na frente, começar a colher os resultados. Eu queria que você falasse pra gente, contasse um pouquinho mais lá do Zé,
Como é que funciona o sistema dele do confinamento? Onde que ele entrega essa carne? Ele tem algum lugar que ele faz? Tem uma loja específica que ele vende? Então, os animais, devido a esse padrão de qualidade, de ser abatido abaixo de 18 meses, né? Acima Uma carne premium, né? Uma carne premium. As fêmeas Angus, as F1, elas são destinadas todas ao abate e eles abatem e entregam no VPJ hoje, né? Então, a fazenda hoje, todas as fêmeas Angus são abatidas no VPJ e a carne dele é muito diferenciada, tem quase 10 milímetros de gordura, quase todos os touros que a gente usa é focado em marmoreio. Então é uma carne Premium Plus, desde a escolha do sêmen já é pré-determinado, um touro de frame alto, mas com gordura positiva e com alta taxa de marmoreio. Então esses animais são preparados desde o sêmen e depois com muita maestria por ele e são fornecidos no VPJ, no mercado de carne. E também aqui os outros animais são abatidos aqui no Frigobom, que ele tem uma parceria de muitos anos. E é um produto completamente diferenciado. Dá gosto, né, Ricardo? É muito bom mesmo. Chegou aqui um monte aqui de pergunta, Ricardo. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. O pessoal tá perguntando. A Bárbara aqui tá te mandando um trabalho diferenciado, muita dedicação e estudo. O Clodoaldo, ele tá perguntando, na Resync P414, acho que ele quer dizer no Doppler, né? Com sincrojet injetável, se tem algum dado sobre isso. Eu acho que ele não tinha, deve ter entrado depois, mas só comentar rapidinho o que você usa, só para a gente esclarecer. Obrigada, Clodoaldo, pela pergunta, viu? Então, tem dados sobre isso, tem bastante resultado. A Ourofino é uma das precursoras nisso, né? Então, o resultado gira em torno satisfatório, na casa dos 50, 55, varia do lote da fazenda, né? É muito difícil falar de índice, porque colocaram um tabu dos 50%, né? Mas os lotes que mais precisam de ATF, eles vão girar abaixo dos 50%. Então, primir para magras, sem IATF, emprenha zero. Com IATF, que dê 30, é muito melhor que zero. Então, assim, colocaram o tabu dos 50, mas assim, o lote que mais precisa de IATF não vai atingir os 50%. Então, assim, nós temos preferido usar IATF, o Resync e vaca magra. Primípara, lote de desafio. Isso abaixa um pouco nossa média da fazenda, porque a gente sempre acaba passando tração nos lotes mais magros. Mas, enfim, a gente tem confiança dos proprietários e eles estão cientes do projeto, então é um processo de amadurecimento conjunto. Então, muito bem explicado e eles estão muito cientes disso e sempre estão nos apoiando. Excelente. O Cleiton está perguntando das vacinas, se você trabalha com vacina reprodutiva nas fazendas que você assiste. Bruna, não tenho trabalhado de maneira corriqueira. Primeiro eu tento identificar se há um problema. Claro, brucelose é obrigatório, leptospirose algumas fazendas trabalham, mas sempre depois de identificar o problema, de alta taxa de reabsorção ou aborto. Então, assim, o que eu vejo de perca pré-parto, você dá prêmio diagnóstico e não pare. Uma grande parte está envolvida com manejo. Então, assim, fazenda que tem problema de manejo, vai aumentar lá pela casa dos 10%. É um resultado muito ruim, muito desagradável, mas geralmente é associado com manejo. Então, assim, eles não estou falando que não existe, mas assim, não. Mas assim, tem uma taxa normal, a vacina ajuda depois nas fazendas que tem problema, mas assim, tem muita fazenda que tem problema de às vezes não cura na época certa, pare no lugar inadequado e fala que é doença reprodutiva, né? Primeiro eu cercaria as variáveis e se por acaso estou detectando esse problema, deu pré na inseminação, deu vazia no diagnóstico final, aí sim eu procuraria fazer um exame, um acompanhamento, mas não é uma coisa corriqueira. De rotina, né? Só numa situação que realmente tenha, né, o desafio, né? Isso, mais ou menos nesse sentido. Perfeito. Ricardo, queria caminhar com você aqui para o final desse bate-papo tão gostoso que foi. Foi muito enriquecedor. Tem um monte de pergunta aqui, a gente prometo que vou
passar para o Ricardo, a gente vai mandar as respostas para vocês. A gente tem que entrar com o nosso segundo convidado. E para não tomar muito tempo do Ricardo, obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. A gente está com uma super audiência, o pessoal está perguntando bastante, mandando muito abraço. É sinal de reconhecimento desse trabalho incrível que vocês fazem aí no Mato Grosso, viu? Um abração. Então, como eu queria agradecer ao Ouro Fino, né, que é parceira de longa data, meus clientes, né, que sem ele ninguém é nada, né, nenhuma empresa existe sem eles, e que são mais clientes, são parceiros, são amigos, e também minha equipe, que tem sido fantástica. Hoje tem 2 sócios, tem 2 trainees, e o objetivo é replicar isso, conseguir que a gente consiga levar essa tecnologia a mais e mais produtores e conseguir impactar eles para eles ficar satisfeitos com a atividade. Porque a pecuária de cria, além de ser uma paixão, que é apaixonante, ela tem que dar dinheiro para o produtor que eles merecem, né? É isso aí, é apaixonante, gostei, muito bom. Brigadão, viu? Me despeço. Um abração.